Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 2 da nossa lista de exercícios. Se você chegou até esse vídeo e ainda não baixou a nossa lista de exercícios, volta na nossa aula 1 sobre distribuição binomial e na descrição do vídeo você vai encontrar ali o PDF com a nossa lista de exercícios proposta, ok? Vamos lá então. Problema número 2 diz o seguinte: lança-se um dado não viciado até a obtenção do terceiro 6. Seja x o número do lançamento em que isso ocorre. Calcule, letra A, probabilidade de x igual a 10, letra B, probabilidade de x maior que 10 e letra C, probabilidade de x menor que 10. Muito bem, vamos então começar raciocinando esse problema aqui, da seguinte forma. Perceba o seguinte, eu tenho que lançar então um dado, e o problema me diz que ele é não viciado, até a obtenção do terceiro 6, ou seja, eu estou lançando aqui o dado e em algum momento eu vou obter o 6 pela terceira vez. Nesse momento, que é o que a gente está chamando aqui de x, nesse lançamento x, o dado, a gente encerra, e aí ele está perguntando qual a probabilidade de você encerrar quando x igual a 10. Perceba que para encerrar em x igual a 10, isso significa dizer que o meu terceiro lançamento foi um 6, porque eu encerro exatamente no último lançamento. Então, se eu encerro exatamente num 6, eu posso pensar então nessa probabilidade do meu evento aqui que eu vou chamar de A, certo? Então, A aqui para mim vai ser o evento x igual a 10, certo? Então, eu posso pensar na probabilidade do evento A calculada a partir da distribuição binomial, onde eu tenho 9 lançamentos para acertar exatamente 2 6 e a probabilidade depois calculada de acertar o número 6 no décimo dado. Perceba que eu não posso simplesmente calcular a distribuição, a probabilidade via distribuição binomial para quando eu tenho 10 lançamentos e 3 números 6, porque isso poderia ocorrer independente da ordem, Poderia não ser exatamente o último, o décimo lançamento ser igual a 6. Então, por isso que a gente vai proceder dessa forma, tá ok? Então, aqui eu tenho n igual a 9, certo? Eu estou resguardando o terceiro 6 para o décimo lançamento. Então, eu vou ter n igual a 9. Vamos chamar aqui de sucesso o número 6 e vamos chamar aqui de fracasso todos os outros números, tá? O conjunto de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo isso daqui é fracasso para nós. Tudo bem? Bom, como eu quero acertar exatamente 2, então o K vai ser igual a 2, ok? Então, de acordo com o teorema binomial, a probabilidade desse evento A vai ser o binomial de 9 sobre 2, porque é n sobre k, vezes qual é a probabilidade de acertar, de probabilidade de sucesso, de sortear o número 6. Como o dado é não viciado, então isso aqui vai ser um sexto. Então, é um sexto elevado a k, que é 2, vezes a probabilidade do evento complementar, 5 sextos, vezes, elevado, aliás, a 9 menos 2, que é 7. Ok? Vezes 1 sexto, que é exatamente a probabilidade de obter o 6 no terceiro dado. Perdão, no décimo dado. Ok? O terceiro 6 no décimo dado. Então, esse aqui vai ser o nosso resultado. Vamos lá, continua. Então, isso aqui é exatamente o quê? Pela quantidade aqui de termos aqui na potência, perceba que vai ficar um pouquinho grande aqui. A gente vai, então, utilizar a calculadora para nos ajudar. Mas, antes disso, vamos deixar aqui mais simples um pouquinho. Então, vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial, 7 fatorial, vezes, perceba que aqui no numerador vai ficar 5 elevado a 7. Então, 5 elevado a 7. Perceba que o denominador vai ficar 6 elevado a 7 vezes 6 ao quadrado vezes 6. Ou seja, 6 elevado a 10. Ok? Então, fazendo na calculadora para a gente ganhar tempo, a gente pode simplificar aqui um pouquinho, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui eu tenho 2 vezes 7 fatorial. Percebe que a gente consegue simplificar aqui um pouco. E aqui fica 5 elevado a 7 sobre 6 elevado a 10.
Então, como eu vou usar a calculadora, eu não vou simplificar mais nada, embora fosse possível. Então, vamos lá, vai ser 5 elevado a 7 vezes 9 vezes 8, né? 72, ok? Dividido por 6 elevado a 10, ok? Também dividido por 2. Ou seja, o resultado é aproximadamente, tá? Aproximadamente, não vai dar exato, aproximadamente 0,04651, ok? 0,04651, tudo bem? Ok. Vamos então agora para o item B. O item B, a gente tem um raciocínio exatamente aqui, análogo ao do item A, só que agora muda um pouquinho a configuração. Porque o evento B, ele pede que o x seja maior que 10. Para o x ser maior que 10, o que a gente deve pensar? A gente deve pensar então que nos 10 primeiros lançamentos ocorreram no máximo, ocorreu no máximo 6 duas vezes, certo? Então, pode ser que o 6 tenha ocorrido uma única vez, pode ser que o 6 não tenha ocorrido nenhuma vez, ou pode ser que o 6 tenha ocorrido duas vezes, mas o que eu garanto é que nos 10 primeiros lançamentos não ocorreu o 6 3 vezes, ok? Então, a gente precisa somar essas três possibilidades, ok? As três possibilidades são onde eu não obtenho nenhum número 6, ou seja, onde a quantidade de sucessos aqui, o meu K, vai ser igual a zero, certo? Então, o que eu vou fazer? Para esse nosso caso, eu vou fazer o K igual a zero, eu vou fazer o K igual a 1 e eu vou fazer o K igual a 2. E essas vão ser as três possibilidades que eu devo considerar para obter um x maior que 10. E a probabilidade de K igual a 0, K igual a 2, eu vou somar essas três e vai ser justamente a probabilidade de x maior que 10. Ok? Então vamos lá. A probabilidade com K igual a 0, então pelo teorema binomial aqui, né, a gente vai ter exatamente... agora repare que vai ser o n igual a 10, não é isso? Ok? Porque em todos os 10 primeiros eu não obtive 3, número 6. Então eu obtive o 0, 1 ou 2. Então vai ser 10 sobre 2 vezes 1 sexto elevado a 0 vezes 5 sextos elevado a 10 mais 10 agora, né? Aqui eu fiz com... Perdão, esse daqui eu fiz com K igual a 0. Então aqui é 10, 0. Ok? Com K igual a 0. Agora eu vou fazer com K igual a 1. 10, 1 vezes 1 sexto elevado a 1 vezes 5 sextos elevado a 9 mais 10 sobre 2, 1 sexto elevado ao quadrado vezes 5 sextos elevado a 9. Ok? Então, simplificando aqui, a gente vai obter o nosso resultado. Então, isso implica que probabilidade de B é igual a... Vamos lá. Aqui, combinação de 10 tomados 0 a 0, isso daqui é 10 fatorial. Perdão, isso daqui é 1, né? Porque seria 10 fatorial dividido por 10 fatorial. Então, vamos logo simplificar. Então, isso daqui é 1. Um número elevado a 0, né? 1 sexto elevado a 0 também é 1. Então, isso aqui é simplesmente 5 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 10 mais combinação de 10 tomados 1 a 1, né? Ou binomial de 10 sobre 1. Isso é simplesmente 10 vezes 1 sexto vezes 5 sextos elevado a 9 vai ficar 5 elevado a 9
dividido, né, 6 vezes 6 elevado a 9, isso é 6 elevado a 10, mais, combinação de 10 tomar 2 a 2, aqui sim eu vou desenvolver um pouquinho, né, fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, né, que eu posso escrever simplesmente como sendo 2, vezes 8 fatorial, 8 fatorial, e aí eu vou poder simplificar 8 com 8, e isso vezes 1 sobre 6 ao quadrado, né, vezes, perceba que aqui também não é 9, né, perceba que aqui é 8, né, ok? Aqui é 8, né, uma vez que é 10 menos 2, ok? Então aqui vai ficar 5 elevado a 8 dividido por 6 elevado a 10. Muito bem, então aqui dá para simplificar 10 e 2, sobra 5. Perceba que agora o denominador é comum, né? É 6 elevado a 10, então eu vou somar apenas os numeradores, ok? Então fica 5 elevado a 10 mais 10 vezes 5 elevado a 9, mais 5 vezes 5 elevado a 8 vezes 9. Perceba que aqui vai ficar 5 elevado a 9, aqui também tem 5 elevado a 9. Então eu posso colocar 5 elevado a 9 em evidência. Aqui sobra 5 mais 10 mais 9, não é isso? Mais 9. Dividido por 6 elevado a 10. Então isso vai ser 19, né? 24, então 5 elevado a 9 vezes 24, dividido por 6 elevado a 10. Perceba que eu posso colocar 6 elevado a 9 e simplificar 24 por 6, que é 4. Então, a gente vai ficar com probabilidade de B como sendo. Vou fazer também utilizando o recurso da calculadora, tá? Eu posso fazer, então, 5 dividido por 6, elevar a nona potência e multiplicar o resultado por 4. Então, vamos lá. 5 dividido por 6. Agora, a gente vai elevar esse resultado a 9 e multiplicar por 4, obtendo exatamente, aproximadamente, a gente vai obter o seguinte, aproximadamente 0,7752. Então, para a gente chegar agora no resultado do item C, finalizar a questão, basta a gente observar que o evento C, que é o evento x menor que 10, ele é o complementar da união entre os eventos A e B, onde o evento A é x igual a 10 e o evento B é x maior que 10. Então, perceba que eu posso calcular a probabilidade de C simplesmente fazendo 1 menos a probabilidade de A união com B. Perceba também que A e B são disjuntos, ou seja, eu posso calcular a probabilidade de A unido com B como sendo simplesmente P de A mais P de B. Ou seja, isso é simplesmente 1 menos P de A mais P de B, que é justamente o resultado que eu calculei no item A e que eu calculei no item B. Como aqui no item B eu coloquei a aproximação apenas com 4 casas decimais, eu vou abandonar aqui esse meu resultado aqui também na quarta casa decimal para facilitar aqui e deixar tudo com 4 casas decimais. Como esses resultados aqui são aproximados, então aqui também vai ser um resultado aproximado e a gente vai ficar com 1 menos 0,0465, né? Vou abandonar aqui na quarta casa decimal, mais 0,7752. E aí você pode, por exemplo, utilizar a calculadora para chegar nesse resultado de maneira mais rápida, né? Não tem tanta dificuldade em fazer esse cálculo, você pode adicionar decimais, né? Utilizando vírgula embaixo de vírgula, faz essa subtração da mesma forma, mas apenas para ganhar tempo, nós vamos fazer então aqui, utilizando a calculadora, então a gente vai obter como resultado
subtraindo aqui primeiro o 0,0465 e agora subtraindo o 0,7752, a gente obtém como resultado então 0,1783. É importante a gente observar que eu poderia também utilizar no raciocínio, utilizar os raciocínios empregados no item A e B no item C, uma vez que para obtermos x menor que 10, eu deveria simplesmente obter 3 sucessos em 10 lançamentos, né? E aí eu poderia calcular a probabilidade do evento C simplesmente como sendo o binomial aqui, né, de 10 sobre 3 vezes 1 sexto elevado a 3 vezes 5 sextos elevado a 7. Entretanto, como a gente já tinha os resultados aqui do item A e B, fica bem mais simples, bem mais rápido a gente simplesmente utilizar essa propriedade aqui do complementar para chegar no nosso resultado. Tudo bem? Então a gente se vê no próximo vídeo.